Hoje a gente vai mergulhar em um dos desafios mais complexos, talvez o mais complexo, do ambiente de trabalho moderno. Como liderar uma equipe em que a diferença de idade pode chegar a 50 anos. Pensa bem nisso por um segundo. Um gestor pode ter no mesmo time alguém que se lembra do primeiro homem na Lua e outra pessoa que já nasceu com o smartphone na mão. Como é que se cria uma ponte para conectar esses dois mundos? É exatamente essa questão que a gente vai explorar. Então, vamos começar por aqui. Pela primeira vez na história, a gente não está falando de 2 ou 3, mas de 5 gerações diferentes trabalhando lado a lado. Isso cria um nível de complexidade que nenhuma liderança antes precisou enfrentar. E quem são elas? Bom, temos os baby boomers, nascidos ali no pós-guerra. A geração X que cresceu no meio de uma baita mudança social e econômica. Os millennials, que são os primeiros nativos digitais. A geração Z, que, vamos combinar, nunca conheceu um mundo sem internet. E agora, chegando, a geração Alpha. Olha só para essa linha do tempo. É um espectro gigantesco de experiências de vida, tudo dentro de um mesmo escritório. Então, o ponto crucial é o seguinte, não é só uma questão de idade, sabe? Cada uma dessas gerações foi moldada por momentos históricos completamente diferentes. E isso resultou em valores, atitudes e expectativas de trabalho muito próprias. Aquela abordagem de liderança a tamanho único, ela não só falha, ela é simplesmente impossível hoje em dia. Ok, para a gente conseguir resolver esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa entender as peças. Então, vamos deixar os clichês de lado e analisar quais são as diferenças que realmente fazem a diferença no dia a dia do trabalho. Olha só esse contraste, é gritante. Para muitos baby boomers, o lema era viver para trabalhar. Lealdade à empresa e respeito pela hierarquia eram lei. Agora, dá um pulo lá para a geração Z. A conversa é outra. O que eles buscam é equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Esperam trabalho híbrido e, o mais importante, questionam a autoridade. Eles querem consenso, não só seguir ordens. São duas filosofias de trabalho que batem de frente. E no meio desse espectro, a tecnologia muda tudo. A geração X, a gente pode chamar de adaptadores. Foram os primeiros a ter que se virar com as grandes mudanças, como o e-mail e computador pessoal. Já os millennials, bom, eles são os nativos. Para eles, a tecnologia não é só uma ferramenta, é quase uma extensão do corpo, está totalmente integrada no trabalho e na vida. Isso aqui resume bem a complexidade da situação. Temos os boomers, que buscam reconhecimento e segurança, a geração X, que valoriza a autonomia, os millennials, que querem mentoria e crescimento, e a geração Z, que está focada em salário e saúde mental. Imagina só, quem está na liderança precisa lidar com 4 conjuntos de expectativas completamente diferentes, tudo ao mesmo tempo. Bom, já vimos como a equipe é complexa. Agora vamos virar o foco para quem lidera. Existe uma ideia muito comum de como a experiência forma líderes. Mas olha, a pesquisa conta uma história um pouco mais surpreendente. O senso comum diz que quanto mais tempo de casa, melhor o líder. Parece lógico, não é? Pois é, mas um estudo sobre desenvolvimento de liderança em escolas descobriu uma coisa fascinante que desafia completamente essa ideia. Dá uma olhada nesse gráfico. A pesquisa mostrou que anos de experiência têm sim um impacto grande na identidade de liderança de alguém, ou seja, na confiança e também no engajamento. Mas olha só a terceira barra. A experiência teve um impacto baixo na prontidão. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo de serviço faz os líderes se sentirem mais líderes, mas não necessariamente os deixa mais preparados para novos desafios, como, por exemplo, gerenciar uma equipe de 5 gerações. E aqui está o pulo do gato. A jornada de um líder é muito mais complexa do que só contar os anos de crachá. Confiança é importante, claro, mas a prontidão para se adaptar, para mudar em um ambiente que não para de mudar, é o que realmente define uma liderança eficaz hoje. Certo? Então, se só a experiência não é suficiente, qual é a solução? Vamos apresentar um novo modelo de liderança, um manual pensado exatamente para essa era de 5 gerações. Essa tal de liderança intergeracional não é uma receita de bolo, com regras fixas. É, na verdade, um estilo flexível, adaptativo. O foco principal é gerenciar a diversidade e, mais importante, usar o que as fontes chamam de parcerias geracionais. A ideia não é ficar gerenciando fraquezas, mas sim combinar o que cada faixa etária tem de mais forte. E como isso funciona na prática? A gente pode resumir em 3 princípios bem simples. Primeiro, fomentar a autonomia. É reconhecer que, especialmente as gerações mais novas, valorizam a liberdade. Segundo, promover a flexibilidade, ou seja, se adaptar às diferentes necessidades de equilíbrio entre vida e trabalho.
E terceiro, gerenciar a diversidade. É enxergar as diferenças como uma grande vantagem e não como um problema. Vamos trazer isso para a realidade. O que é uma parceria geracional? Pensa assim, é colocar um boomer para trabalhar junto com alguém da geração Z. O boomer pode compartilhar décadas de conhecimento do mercado, de jogo de cintura, enquanto a pessoa da geração Z pode trazer novas ferramentas, outras perspectivas. É usar a fluência tecnológica dos milênios para mentorar a geração X. No fim, é sobre construir pontes, em vez de muros. Esse modelo todo dá estrutura, mas a implementação dele depende de uma única ação fundamental. Existe uma competência que sustenta todo esse manual intergeracional. Essa frase vem do mundo da educação, mas a sabedoria dela é universal. Ela fala sobre a importância de ouvir quem está sendo liderado, porque essas pessoas enxergam coisas que quem está no topo muitas vezes não vê. E essa é a lição direta para o nosso contexto. Seja no trabalho ou numa sala de aula, o princípio é o mesmo. Os insights mais valiosos sobre como melhorar a cultura, a equidade, o engajamento, eles vêm diretamente da equipe. Mas não adianta só ouvir. Ouvir tem que levar à ação. E para isso existe um ciclo bem prático. Primeiro, coletar feedback de todo mundo. Segundo, analisar os dados para encontrar tendências. Terceiro, e isso é crucial, compartilhar o que foi descoberto com a equipe. E quarto, implementar mudanças que possam ser medidas. É assim que se constrói confiança e se mostra que a voz de todo mundo realmente importa. E no final das contas, é isso que resume tudo. Aquela era da liderança que sabe tudo, de cima para baixo, acabou. Liderar hoje em dia é sobre humildade, é sobre curiosidade e sobre ter a coragem de fazer as perguntas certas. Então, fica esta reflexão final, pensando na própria equipe, na sua organização, qual geração, qual voz está sendo ignorada? A resposta a essa pergunta pode ser o primeiro passo para se tornar um líder intergeracional de verdade.